Sim, meu querido amigo, minha querida amiga, é um tempo de decisão, não é? E eu espero que você hoje faça uma decisão muito sábia, de deixar que apenas a Bíblia seja a sua regra de fé e prática. Se nós não queremos ser enganados por ventos de doutrinas, se não queremos ficar presos a tradições humanas, nós precisamos deixar que apenas a Bíblia nos diga o caminho. Ao começarmos o estudo de Apocalipse capítulo 13, nós iremos começar a aprender sobre uma besta que sobe do mar. Uma besta que sobe do mar. Você sabe que a palavra besta quer dizer animal, então a gente podia dizer um animal selvagem que sobe do mar. Em Apocalipse capítulo 13 você tem dois animais, um que sobe do mar e um que sobe da terra. Hoje nós vamos concentrar nossa atenção nesta que sobe do mar. Apocalipse capítulo 13, verso 1. O texto diz assim: Então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus 10 diademas, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. De quem o Apocalipse está falando? Nós já vimos aqui que o Apocalipse é um código profético e ele foi escrito em linguagem profética para que apenas aqueles interessados no conhecimento, para que apenas aqueles que estão buscando de todo o coração descubram suas verdades. Se esse livro tivesse sido escrito de uma forma mais direta, certamente ele teria sido alvo de perseguições muito maiores do que foi. E é por isso que o Apocalipse foi nos dado em um código, para que nós pudéssemos, com dedicação e com a iluminação do Espírito Santo, entender o código profético. O que eu quero propor a você, nessa semana em especial, esses 3 dias, terça, quarta e quinta, é nós dedicarmos tempo e atenção ao que esse capítulo deseja nos ensinar. E eu queria começar voltando para o capítulo 12, o versículo 18 do capítulo 12 é um versículo que às vezes nem aparece em algumas Bíblias, às vezes ele está junto com o verso 17. Em algumas Bíblias ele é o verso 18. Mas Apocalipse 12, 18, na minha Bíblia diz assim: E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Talvez na sua Bíblia essa expressão esteja ainda no verso 17 do capítulo 12. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Quem é o dragão na profecia? Satanás. Como nós sabemos disso? Basta você olhar no capítulo 12 e olhar para o versículo 8. Melhor, verso 9. Diz assim, Apocalipse 12, 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, e Satanás, o sedutor de todo mundo. Então o dragão é o diabo, é Satanás, é a serpente, aquela serpente que esteve lá no Jardim do Éden, que levou nossos primeiros pais ao pecado. Então Satanás, ele se pôs em pé sobre a areia do mar. E agora do mar vai se levantar uma besta. O próprio Satanás está convocando esse poder para se aliar a ele na sua batalha contra o Cordeiro. Então, Apocalipse capítulo 13 fala de 2 poderes que se levantarão, o primeiro da terra, o primeiro do mar, o segundo da terra, e eles vão se aliar ao dragão na batalha contra o Cordeiro. Então, capítulo 13 fala sobre a batalha final, o desfecho final do grande conflito entre o bem e o mal. É por isso que esse capítulo é tão significativo. Mas então, pastor, quem é esse poder? Bom, vamos descobrir? Primeiro é dito que ele sobe do mar. Nós já vimos que o mar, de acordo com o próprio Apocalipse, significa povos, nações, multidões e línguas. Em Apocalipse capítulo 17, verso 15, e o capítulo 17 ajuda a explicar o capítulo 13, lá é dito para João, as águas que vistes
diz Apocalipse 17:15. Onde a meretriz está assentada, são povos, nações, multidões e línguas. Então, este poder, porque besta ou animal significa reino ou poder, que se levanta do mar, ele surge num local densamente povoado. Ele surge do mar. Então, ele surge no local onde está povoado, porque as águas representam povos, nações, multidões e línguas. Então, nós devemos esperar esse poder surgindo no Velho Mundo, no continente europeu, porque lá está o berço das civilizações. Agora, olha que interessante. O Apocalipse continua dizendo que este animal sobe do mar e ela tem 10 chifres e 7 cabeças. O que são esses 10 chifres e o que são essas 7 cabeças? Começando então, os 10 chifres que vistes, diz Apocalipse 17, verso 12, que está explicando o capítulo 13. Os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Então, esta besta que sobe do mar é um poder que se levanta num local densamente povoado. Primeira característica. Segundo, ela possui 10 chifres. E esses 10 chifres representam 10 reis. E aqui é dito em Apocalipse 17, os quais ainda não receberam o reino. João está escrevendo isso no final do 1º século. Quer dizer que ele está falando de poderes que ainda não haviam se estabelecido. Quando nós fazemos um paralelo entre Apocalipse capítulo 13 e Daniel capítulo 7, nós descobrimos de que a besta que surge do mar é o mesmo chifre pequeno de Daniel capítulo 7. E quando fazemos um comparativo com Daniel capítulo 2, nós descobrimos de que esses 10 chifres da besta estão em paralelo com os 10 dedos da estátua do capítulo 2. Então, no capítulo 2, você tem uma estátua do sonho do rei Nabucodonosor, e os dedos dessa estátua representam 10 reis. No capítulo 7 de Daniel, você tem um animal terrível e espantoso, que possui também 10 chifres, e agora a besta que sobe do mar também possui 10 chifres. Esses 10 chifres, eles apontam para 10 reis, que no 1º século, nos dias de João, ainda não haviam recebido o poder. De quem o Apocalipse está falando? Ele está falando das 10 tribos bárbaras que vão invadir o território do Império Romano e finalmente provocar sua queda. Quem eram essas tribos? Álamos, francos, burgundos, suevos, visigodos, lombardos, anglo-saxões, vândalos, ostrogodos e os érgulos. Estas eram as 10 tribos. Segundo o historiador Edward Gibbon, que escreveu a história do declínio e queda do Império Romano, ele diz que foi a partir do ano 352 da nossa era que essas tribos bárbaras começaram sua incursão pelo território do Império Romano. Roma não perdeu seu poder para outro império, como aconteceu com Babilônia, com a Medopérsia e com a Grécia. Roma foi minada em suas bases. E essas tribos bárbaras finalmente provocam a queda do Império Romano em 476. Então, eu devo esperar o surgimento deste poder que está se levantando num local densamente povoado depois da queda de Roma em 476. Essas tribos bárbaras que provocaram a queda do Império Romano, 7 delas vão dar origem às primeiras nações europeias. Os álamos à Alemanha, os francos à França, os burgundos à Suíça, suevos Portugal, os visigodos à Espanha, os lombardos à Itália e os anglo-saxões à Inglaterra. E os érgulos, vândalos e ostrogodos, eles serão expulsos e extintos. Então aqui você tem o nascimento da moderna Europa. Agora, quando cai Roma Imperial em 476, está para surgir esse poder, a besta que surge do mar.
Interessante que além de ter esses 10 chifres, ela possui também 7 cabeças. E o que são essas 7 cabeças desse animal? A própria Bíblia nos ajuda a interpretar. Apocalipse 17, 9 e 10 diz assim: aqui está a mente de quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis. 5 já caíram, um existe e o outro ainda não é vindo. E quando vier, deve permanecer pouco tempo. Então, o próprio Apocalipse está assim interpretando. E o anjo está explicando para João que as 7 cabeças são 7 reis, dos quais 5 caíram, um existe agora e o outro ainda não chegou. Eu queria que você olhasse para esse slide e você vai entender quais são os 7 reis ou 7 impérios representados pelas 7 cabeças dessa besta que surge do mar. Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma pagã ou imperial e a 7ª cabeça, Roma papal. Por que esses poderes? Porque esses foram os reinos que sempre perseguiram o povo de Deus ao longo da história. O Egito escravizou o povo de Deus por 400 anos. A Assíria destruiu as 10 tribos de Israel que estavam lá em Samaria, capital em Samaria. Babilônia escravizou as 2 tribos que sobraram e levou Judá e Benjamim para o cativeiro babilônico, que durou 70 anos. A Medopérsia tentou destruir o povo judeu nos dias da rainha Ester e de Assuero. Confere essa história na sua Bíblia, no livro de Ester. Você tem a Grécia, que nos dias de Antíoco Epifânio profanou o templo dos judeus e perseguiu os judeus. Você tem depois Roma pagã, o que fez o Império Romano? Crucificou o próprio Jesus Cristo e depois perseguiu todos os seguidores de Cristo. Martirizou os apóstolos. E então você tem depois de Roma pagã, Roma papal. Agora olha o que nós lemos em Apocalipse 17, versos 9 e 10. 5 caíram nos dias de João, Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia e Grécia já haviam perdido o seu poder. Um existe agora, Roma papal, ou melhor, Roma pagã ou imperial. E João estava na ilha de Patmos por ordem do imperador romano. Um ainda não chegou. Quem é que não havia chegado? Roma papal, que só vai se estabelecer depois da queda da Roma imperial. Roma imperial vai cair no ano 476 e Roma papal vai estabelecer a partir do ano 538, como eu vou explicar para você daqui a pouquinho. Então, o que nós estamos fazendo aqui é estudarmos a Bíblia à luz da história. Nós, adventistas do 7º dia, estudamos a profecia pela escola historicista. Nós não somos preteristas nem futuristas. Nós somos historicistas. O que nós queremos? Deixar que a história comprove as profecias da Bíblia. Porque a história é o palco da atuação divina. Então a história caminha ao lado da profecia. E é por isso que esses dados têm que ser estudados. Então imagina esta revelação chegando para João. João, esta besta que surge do mar, ela tem 7 cabeças. Essas 7 cabeças representam 7 impérios antagônicos ao povo de Deus. 5 já caíram, um existe agora. Eu estou aqui nessa ilha, ou você está na ilha, por causa desse império, Roma imperial. Um ainda não chegou, Roma papal. Então, amigos, nós podemos chegar a uma conclusão muito interessante. Este poder que se levanta do mar, segundo as características apresentadas pela Bíblia, representa Roma papal. Quando sai de cena um imperador romano, a figura que assumirá o controle político e eclesiástico é o Papa. Interessante que semana passada ainda, eu estive fazendo uma visita a Roma. E lá, visitando o Vaticano, você visitando a sepultura dos papas,
você vai encontrar em cada uma das sepulturas, naquela parte de baixo da Basílica de São Pedro, a expressão Sumo Pontífice. Você sabia que essa expressão Sumo Pontífice, que é usada pelo Papa hoje, e usada pelo Papa ao longo da história, era primeiro um título do imperador romano? Porque Sumo Pontífice, em latim, quer dizer o máximo construtor de pontes. Daí vem a expressão que todos os caminhos levam a Roma. O Sumo Pontífice era um imperador romano. E quando sai de cena Roma imperial, o poder que se levanta é Roma papal. Até o título do imperador, o Papa passa a usar. Sumo Pontífice. Então esse poder, o Sumo Pontífice, os papas, eles designam os sacerdotes do Supremo Colégio, a mais digna e alta autoridade da religião romana. Esse título foi incorporado pelos imperadores romanos a partir de Augusto, e com a queda do império esse título passou a ser usado pelos bispos e após o século XI apenas para os papas, o Sumo Pontífice. Antes de avançarmos no estudo de hoje, eu queria dizer para você uma coisa com todo o carinho que você merece. Ao falarmos esta semana sobre Apocalipse 13 e identificarmos o poder papal como esta besta, esse poder que se levanta do mar, isso nada tem a ver com os católicos modernos. Nós acreditamos sinceramente de que igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Placa de igreja não salva ninguém. Dentro de qualquer igreja, dentro de qualquer religião, Deus tem pessoas sinceras que estão buscando fazer sua vontade. Nós acreditamos que pessoas podem ser salvas em sua sinceridade, em qualquer lugar que elas estejam. Mas também acreditamos de que a Bíblia foi nos deixada para que ela fosse estudada, e através do seu estudo, nós nos precavêssemos de não cairmos nos enganos satânicos. Não sermos dominados por tradições humanas, mas ficarmos apenas com aquilo que a palavra de Deus revela. Por isso eu tenho uma mensagem especial para você, que é o nosso querido irmão católico, irmã católica. Essa semana vamos falar sobre a Igreja Romana. Vamos falar sobre os atos do papado e da Igreja na Idade Média. Mas isso nada tem a ver com os católicos modernos. E se você é um sincero filho de Deus que tem buscado a verdade, você está aqui no lugar certo. Porque nesse programa nós iremos aprender mais a respeito da Bíblia. E eu espero que esse conhecimento possa ajudar você a tomar uma decisão na sua vida e a ficar de pé pela verdade. Sinceramente, eu espero isso. Por isso, vamos passo a passo, à medida que o Espírito Santo nos ilumina para compreendermos essas verdades. Apocalipse capítulo 13, verso 1, falou de 7 cabeças e 10 chifres. O dragão está na praia, vendo esse poder se levantar. Então existe uma união entre o dragão e a besta que surge do mar. E no Apocalipse, ambos possuem 7 cabeças e 10 chifres. Em Apocalipse 12, 3, você vai ver sobre o dragão, e lá diz que ele também tem 7 cabeças e 10 chifres. No fato do dragão delegar seu poder, seu trono e grande autoridade à primeira besta, isto é uma imitação deliberada de como Deus tem dado seu poder e seu trono ao Filho, Jesus Cristo. Por isso, essa primeira besta se caracteriza como sendo o anticristo, porque procura ocupar o lugar deste. É isso mesmo. Então foi a Igreja Romana que ao longo dos séculos tentou ocupar o lugar de Cristo. E nós vamos entender hoje um pouquinho mais sobre esse tema. Mas avancemos ainda no Apocalipse. Versículo 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso, como de urso, e uma boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Esses 3 animais, leopardo, urso e leão, mencionados no versículo 2,
eles já haviam aparecido lá em Daniel capítulo 7. Daniel 7 fala do leão alado, do urso com 3 costelas na boca e do leopardo com 4 cabeças e 4 asas. O leão representava a Babilônia, o urso a Medo-Pérsia e o leopardo a Grécia. Por que é que esse poder que se levanta do mar, que nós estamos identificando como sendo Roma papal, tem semelhança com esses 3 animais? Bom, a besta que sobe do mar, ela tem semelhança com Babilônia, porque ela copiou de Babilônia a pretensão e o orgulho, e também o pecado da transgressão à lei de Deus. Como pretensão e orgulho? Babilônia era a cidade tida como a glória das nações. Nabucodonosor afirmou isso, né? Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a glória das nações? A Igreja Romana ensina que não existe salvação fora de suas portas. Alguém só pode ser salvo sendo membro da Igreja. Isso é orgulho e altivez, uma vez que milhares de pessoas serão salvas sem ter conhecimento desta Igreja ou pertencer a ela. Todo ser humano será julgado pela luz que recebe da palavra de Deus. É isso que nós aprendemos em Atos 17:30. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Nós não podemos nunca afirmar de que é uma igreja que detém o poder de salvar as pessoas. Quem salva é Cristo. E aonde quer que você esteja me ouvindo agora, aqui em Santa Catarina, no Brasil ou fora do Brasil, a salvação está disponível para você. E ela não depende de você pertencer a igreja nenhuma. Ela depende de você viver aquilo que a palavra de Deus ensina, de você praticar os mandamentos deixados por Deus para todos nós, de você aceitar a Cristo como teu Senhor e Salvador pessoal e andar no caminho que Ele deixou para você. Não se engane. O orgulho e a altivez da Igreja Romana em afirmar que só será salvo quem é parte da sua comunidade é uma cópia do orgulho da cidade de Babilônia. E a semelhança que esse poder tem, então, com o urso? O urso representava a Medo-Pérsia. A Medo-Pérsia, da Medo-Pérsia, Roma copiou o culto de adoração no dia do sol, o domingo. O antigo culto persa, chamado mitraísmo, dedicava o primeiro dia da semana à adoração ao deus Mitra, o deus Sol. E foi a Igreja Romana, a Igreja Católica Romana, que começou a ensinar que o domingo deveria ser o dia de culto, o dia de adoração. Essa história começou primeiro com um decreto dominical promulgado pelo imperador Constantino, no dia 7 de março do ano 321, e depois em concílios sucessivos da Igreja Romana, como o concílio de Laodiceia, o domingo foi sendo colocado como um dia especial devido à ressurreição de Cristo, até que no próprio catecismo o sábado foi deixado de lado e o domingo assumiu o seu lugar. E talvez hoje eu esteja falando para um batista, para um presbiteriano, para um assembleiano. Talvez você é membro da Igreja Universal do Reino de Deus, da Igreja Deus e Amor. E todas estas religiões ensinam que o dia de culto, o dia especial de adoração a Deus é o domingo e não mais o sábado. Sabe com quem vocês aprenderam isso? Com a Igreja Romana. Porque a Igreja Romana foi a primeira a fazer isso, a tentar substituir o sábado da lei de Deus pelo domingo. Agora, se você quiser ser um cristão bíblico, você não vai ser preso às tradições religiosas, mas vai ficar com a Bíblia. E quando nós vamos para a Bíblia, o que nós descobrimos aqui é a verdade que o dia a ser santificado é o sábado. Basta você ler a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, verso 8, onde você tem ali os 10 mandamentos e no verso 8 está o 4º mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Alguém pode mudar a lei de Deus? Lei esta, de acordo com Êxodo 31, 18, escrita pelo dedo do próprio Deus?
Você acha que algum ser humano tem o poder de alterar aquilo que Deus escreveu com o seu próprio dedo? Pois esse poder que se levanta do mar, ele tem essa pretensão. Ele pretende mudar a lei de Deus. Ele pretende tirar o sábado e colocar o domingo. Ele tenta fazer isso. Ele tenta uma outra mudança. A Igreja Católica Romana omitiu dos 10 mandamentos o segundo mandamento, que proíbe adorar imagem de escultura. E é por isso que os crentes da igreja são motivados, os fiéis da igreja são motivados a adorarem os santos, as imagens de escultura, a orarem aos santos, a pedir a intercessão dos santos, de Virgem Maria, etc. Então, meus amigos, nós precisamos voltar para a Bíblia. Nós não podemos ser dominados por essas tradições humanas e descrer daquilo que a palavra de Deus ensina. Bom, nosso tempo por hoje acabou. Mas amanhã a gente volta para continuar esse estudo. Por hoje, eu queria que você pensasse. Você tem que tomar uma posição de que lado você vai ficar. Ou você aceita o que a Bíblia ensina, ou você então fica com os dogmas e tradições que a igreja ensina. Aquilo que os homens estão ensinando. É uma decisão que você tem que tomar.